Pessoal, vamos para a nossa segunda conversa da manhã, que é a parte de gerenciamento de resíduos, tá? Aqui eu também vou tentar ser prático com vocês em relação ao tipo de resíduos que a gente produz dentro do consultório. Hoje eu trabalho em vários consultórios de colegas, na verdade, fazendo minhas especialidades, né? Mas eu também tenho nos meus consultórios, onde eu sou responsável por esse gerenciamento desses resíduos. É uma preocupação os resíduos que a gente produz, tá? Então, diariamente, a cada brasileiro produz aproximadamente 1 quilo de resíduo. Isso significa uma proporção maior que no país são gerados mais 200 mil toneladas de resíduos por dia. Então, a gente tem que saber como condicionar e como descartar corretamente esses resíduos. Considerando esses números sobre a ótica dos conceitos de desenvolvimento sustentáveis, eles são preocupantes, em especial quando são analisados suas interfaces com setores de saúde, pública, saneamento básico, meio ambiente e economia. Portanto, então cabe aos profissionais de saúde gerenciar os seus resíduos, reciclando aqueles que são possíveis e encaminhando para os órgãos responsáveis ou para empresas responsáveis os resíduos que são infectantes, químicos, que têm que ser manejados de maneiras mais específicas. A gente tem uma legislação sobre isso, tá? A número 306 de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da resolução da CONAMA, número 358 de 2005, estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, determina que todos os resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos ou devido às suas características físicas ou químicas, devem ser submetidos a tratamentos específicos, antes da disposição final no solo, de modo a assegurar a proteção no meio ambiente. Então, esses resíduos de serviço de saúde, RSS, em grandes estabelecimentos devem ser gerenciados por um responsável de nível superior. Então, esses procedimentos têm um responsável, certo? E esse responsável em grandes estabelecimentos, ele tem que ser de nível superior. E em pequenos estabelecimentos pode ser até um responsável técnico. Normalmente no consultório é o dentista. Normalmente não, né? Sempre é o dentista, a não ser que seja um outro dono de clínica. A gente tem que traçar corretamente, através hoje de um site de internet, onde a vigilância nos pede como o resíduo é condicionado dentro do consultório, onde ele é armazenado e qual é a empresa responsável por manejar esse resíduo. Então eu tenho que mostrar para a vigilância sanitária toda a logística de condicionamento dos resíduos que eu produzo dentro do consultório, tá? Eu sou, como dentista do consultório, responsável por isso. A gente tem alguns tipos de resíduos que produz dentro do consultório odontológico. Alguns a gente produz em mais quantidade, outros a gente produz em menor quantidade. Um que a gente produz em grande quantidade é os resíduos do grupo A, que são um grupo de resíduos infectantes. São todos resíduos que tiveram contato com o paciente. Então, os resíduos com a possível presença de agentes biológicos que por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Então, esse é um tipo de resíduo que a gente produz muito dentro do consultório. É babador, é algodão, é gás, é sugador. Todo o material que teve em contato com o paciente, ele é um tipo de lixo infectante e deve ser armazenado e condicionado como um lixo infectante. Resíduos químicos. Hoje o que a gente produz de resíduo químico no consultório grupo B é principalmente soluções de revelação. Nossos reveladores de raio-x. Eles são resíduos químicos. Normalmente oriento os alunos a guardarem um recipiente, é tipo uns potinhos onde vem o fixador e o revelador, que eles podem ser, depois de usado, no tempo de uso, ser armazenado novamente dentro dessas caixas, igual. E aí tem empresas responsáveis por fazer essa coleta. A gente contrata essas empresas, tá? Já vou entrar nisso também. Então, na parte de resíduos químicos do grupo B, normalmente o resíduo que a gente produz dentro do consultório é revelador e fixador, por causa das nossas radiografias.
A parte de amálgama de prata não é mais utilizado, tá? Então não tem muitos outros resíduos químicos. Resíduos do grupo C, radioativos, nós não produzimos esse tipo de resíduos, tá? Então é algo que vocês não precisam se preocupar dentro do consultório de vocês. Resíduos radioativos não são produzidos pelo senhor dentista clínico geral, pelo menos. A não ser que você trabalhe em hospitais, em outros tipos de procedimentos um pouco fora de odontologia, tá? Então, enquadra-se nesse grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de pesquisa, ensino na área de saúde, laboratórios de análise clínicas e serviços de medicina nuclear e radioterapia que contenham radionúcleos, nuclídeos, em quantidade superior aos limites de eliminação. Isso não é o nosso dia a dia, tá? Então, até então, a gente tem que se preocupar com o grupo A, a gente produz muito lixo infectante. O grupo P a gente produz em menor quantidade, mas a gente tem que saber armazenar também. O grupo D é o lixo comum, o lixo de escritório, papel, a caneta que acabou a tinta, o lixo reciclável. E tanto que ele é condicionado como lixo comum mesmo. Ele não precisa de nenhum tratamento especial. Esse lixo do grupo D, que é o lixo comum, ele é dispensado no lixo que é coletado pela prefeitura. Então esse é o lixo que eu chamo de lixo de escritório, onde não tem agentes infectantes. E os perfluorocortantes? No consultório a gente vai ter caixas específicas para descartar esses perfluorocortantes. Essas caixas específicas dos perfluorocortantes, elas não podem estar em conjunto com outros recipientes. Vocês vão ver na clínica. Na clínica sempre vai ter um quadradinho separadinho para caixa de perfluorocortante. No meu consultório ali no Morro da Fumaça, eles pediram para eu botar a caixa de perfluorocortante um pouco acima da parte do meu balcão, para não ter risco de molhar a caixa de perfluorocortante. Então ela não pode ficar misturada com outros utensílios, tá? Aqui a gente vai botar lâminas, não lâminas de barbear, né? Nossas lâminas para fazer incisões, agulhas, ampolas de vidro, as limas, as pontas diamantadas, as lâminas de bisturi, né? E todos os utensílios que sejam perfluorocortantes. Ah, eu quebrei um pote d'ápien de vidro. Ele agora é um perfluorocortante e vai ser descartado como um perfluorocortante. Então é o grupo E. Então a gente produz bastante esse lixo comum, mas ele não gera nenhum custo a mais para a gente, tá? Porque ele é descartado em lixo da prefeitura normal. O que pode ser reciclado a gente orienta vocês a reciclarem. E o grupo E, eles são o lixo perfluorocortantes. E também a gente produz uma certa quantidade dentro do consultório. A segregação, então, consiste na separação dos resíduos no local de sua geração, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, seu estado físico, riscos envolvidos. Para tal, a partir de uma prévia identificação, cada tipo deve ser colocado em um recipiente distinto. Como assim? Eu não posso misturar dentro do mesmo lixo o lixo grupo D e o lixo grupo A. Então, dentro do meu consultório, do ambiente do meu consultório, eu tenho que ter pelo menos 2 lixos. O lixo infectante, certo? E o lixo comum. E eles têm que ter na sua embalagem ao seu redor identificação. Qual é o infectante e qual é o comum. Desculpa. É o infectante, o comum e o perfluorocortante, tá? Então eu tenho recipientes próprios para cada um deles, dentro do meu consultório. Eu não posso jogar todos no mesmo recipiente. O grupo A, então, ele tem que ter uma marcação de risco biológico. Então, nesse grupo A seria gás, algodão, os nossos campos, os sugadores, as luvas, as máscaras, os aventais descartáveis e qualquer outro material que não seja perfluorocortante que teve contato com aerosóis, com possíveis agentes contaminantes. O B, que é o químico, normalmente está dentro disso os nossos produtos em relação à parte de revelação em radiografia. Aqui os reveladores e fixadores. Os outros produtos a gente não produz muito, não descarta muito. A parte de mercúrio a gente não utiliza mais porque as amálgamas já caíram em desuso, tá? E fármacos. Normalmente a gente não descarta eles porque a gente utiliza.
Mas caso eles tenham passado a validade, a gente precisa descartar esses fármacos, como o formocresol, tricresol, eles entrariam no grupo de químicos também, tá? Mas isso é em caso que passou da validade o produto. O grupo D é a nossa lixo de escritório, tá? Ele é separado, ele é segregado como lixo comum mesmo. A gente orienta vocês a tentar reciclar o máximo possível. E o perfurocortantes. Nossos perfurocortantes têm caixas apropriadas para eles, tá? É uma caixa amarela, que é onde vai ter o envelope dentro dessa caixa, e ela é preenchida até um limite que a própria caixa estabelece. A partir daquilo é fechado, guardado no ambiente próprio, até a empresa responsável, contratada, vir buscar essa caixa com pérfuros cortantes. Então, a parte de identificação dos nossos lixos. O lixo grupo A, como eu falei, a gente precisa ter dentro do nosso consultório um lixo próprio para lixo infectante. E na sua tampa ou na própria lixeira tem que estar identificado com esse símbolo e escrito risco biológico. Eu tinha no meu consultório 2 lixos que eles têm que ser acionamento com um pé, tá? Para eles abrirem, ou aqueles eletrônicos que passa a mão e abre, não pode meter a mão para abrir esse lixo, tá? Que são de metais, aqueles inox. Eu tive que imprimir e colar um adesivo naquela de grupo A e imprimir e colar um adesivo naquela que era de grupo D, para identificar qual era cada lixo dentro do meu consultório. O grupo B, como eu falei, normalmente esse tipo de lixo que a gente vai produzir vai ser dos líquidos de revelação, e os próprios recipientes que vêm esse líquido já vêm com essas marcações identificadas. E ali a gente vai condicionar e guardar para a empresa responsável coletar isso. O grupo D é o lixo comum. Aqui não tem muito segredo, pessoal. Esse lixo ele vai ser dispensado como um lixo para ser coletado pela prefeitura, tá? E aí recomenda papel tentar reciclar, metal tentar reciclar, para melhorar a parte de meio ambiente, né? E o grupo E, dentro do consultório, a gente vai ter um descarpaque, que seria esses perfurocortantes. Isso aqui é bem comum dentro da odontologia, certo? Tá vendo esse tracejado aqui, ó? É o limite do lixo. Não pode passar disso, tá? Para evitar risco de acidentes.